Então tá bom. Vamos iniciar, gente, mais uma vez, mais uma semana, a gente está aqui, tendo esse prazer de poder novamente ter um tempo na presença de Deus, poder estar falando com tantas pessoas. Tivemos umas surpresas bastante gratas na semana passada, na nossa estreia. O volume de pessoas alcançado era algo que eu realmente não estava esperando, eu não tinha essa expectativa, mas Deus é bom, nos concedeu essa graça, e a gente vai retomar hoje aqui praticamente de onde parou, e vamos começar novamente com uma palavra de oração. Não combinei nada, vou perguntar para a Andréia se ela gostaria de fazer uma oração para a gente. Pode orar para a gente, Andréia? Vamos dedicar esse momento aqui, essa linda manhã maravilhosa ao Senhor Jesus, e começando com esse programa aqui também. Pai, nós te agradecemos por esse dia tão especial que podemos estar na tua presença. Nós já recebemos do Senhor, Pai, que onde nós estivermos, o teu reino está junto. Nós te agradecemos por todas essas pessoas que têm alcançado esse local que é de adoração, que é de comunhão. Nós te pedimos, Pai, que tua presença flua dentro deste ambiente. Nós colocamos todas as pessoas que estão aqui junto conosco e todas as pessoas que ainda virão. Nós te agradecemos. Pedimos tua bênção sobre o Lucas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Andréia. Na semana anterior eu não fiz as devidas apresentações, eu estava aqui com a Tânia, com a Andréia, e eu falei muito rapidamente, né, a respeito do pessoal que estava aqui com a gente também, aqui a rádio do Marcelo, da Kellen. Eu vou hoje gastar um tempinho a mais com relação a isso, eu estava bastante agoniado, estava naquele anseio de trazer, né, tanto conteúdo que tinha preparado, e Deus que tinha colocado no meu coração. Então, eu acho que até a gente ficou os 15 minutos finais um pouco atropelados. Algumas pessoas ficaram na dúvida com relação a questões que trouxemos. Então, vamos estar esclarecendo alguma coisa aqui que ficou super corrido mesmo da semana passada, né? Daqueles 15 minutos finais. E hoje eu vou trazer um pouco mais calma. A gente vai, vamos dizer, concluir aquele raciocínio, não o pensamento inteiro, né? Porque é bastante coisa, é uma profundidade gigante, imensa. A palavra de Deus é uma riqueza insondável, infinita, infinda. Então a gente não tem a pretensão de encerrar tudo em uma hora ou menos, né, do que isso, um conteúdo tão especial, tão importante como a nova aliança, como o reino, como a justiça de Deus. Mas hoje a gente vai alinhavar aquelas partes finais, vamos dizer assim, dos últimos minutos ali que não deu para desenvolver tanto. Então ficou um pouco corrido, a gente vai trabalhar isso aqui. Ainda no começo, vou fazer aqui um merchan. Um merchan, não, na verdade, é um presente. Nasceram ontem lá em casa. A Andréia virou vovó. Nasceram 5 gatinhos. Eu falei que ia fazer apresentação, né? Quer abrir a câmera, Andréia? Andréia é minha esposa, mulher de Deus, que o Senhor tem me dado. A minha companheira, minha maior apoiadora, minha maior incentivadora. A Andréia é minha patrocinadora, ela que está bancando aqui esse tempo que a gente está podendo ter aqui nessa rádio. Que acreditou, que confiou, que viu esse potencial e que falou, não, a gente tem que fazer, vai para cima. Então, a Andréia ontem ganhou 5 netinhos, 5 gatinhos. Nós temos uma gata siamesa que a gente literalmente encontrou no lixo. É abandonada, quase morta. Inclusive, a gente encontrou 2. O irmãozinho dela morreu e ela sobreviveu. Morreu em 2 dias que estava lá em casa. A gente tentou salvar, não conseguiu. E ela sobreviveu. Era um casalzinho de gatos siameses. Ela sobreviveu e agora... Isso faz uns 7, 8 meses, André. Mais ou menos? Uns 7 meses. Como é rápido. Ela devia ter, na época, uns 2 meses de vida. Mas era pequenininha ainda. Cresceu, ficou forte, bem saudável. A gente colocou o nome dela, Alicia, que é a número 2 lá de casa, colocou o nome dela de Charlie. E ela agora teve os bebezinhos ontem. Engravidou também com um siamês. São 5 gatinhos siameses. Se você quiser, entre em contato. Quer passar aí algum WhatsApp, André? Para o pessoal entrar em contato? Quer passar aí algum WhatsApp para o pessoal entrar em contato? Ou não? Se você quiser, manda mensagem aí. Manda no direct, manda aí nos comentários. Eu quero um gatinho siamês. A gente não sei quanto tempo tem que ficar ainda amamentando, mas rapidamente, a gente não estava planejando. Não castrou. A Charlie, ela teve a alegria de ser mamãe ontem.
5 gatinhos lindos, maravilhosos. O padrão siamês mesmo. Ela pulou o muro algumas vezes. Eu falei, ai meu Deus, vai pegar outros gatos. Tinha uns gatos lá na rua, né? Sondando também, gata no cio. Mas todos nasceram com o padrão dela. Puxaram a mamãe. Então tá bom, se você quiser gato siamês aí, tá feita aqui a propaganda gratuita, na verdade, né? O brinde, tá bom? Para você que tá assistindo aqui o programa, pode ganhar o seu gatinho siamês de brinde aí, ó, de graça para você. Não estamos cobrando nada. Muito bem, então vamos agora, já de uma vez, né, rapidamente, fazer aquele alinhamento final daquela corrida que a gente deu nos últimos 15 minutos da terça-feira passada, e a gente prossegue, então, a continuação da matemática que eu gostaria de trazer hoje, mais tranquilo, não quero ficar pilhado, como eu fiquei na semana passada. Hoje vou tentar manter aqui uma calma, tá bom? Falar bem, espaçadamente, não quero que fique nada atropelado, mas a gente vai continuar. Muito bem. Para você ir pensando aí, tá bom? Enquanto eu vou trazendo aqui as questões, dá tempo de você digitar, se tiver alguém acompanhando ou quiser escrever depois. Eu vou fazer umas perguntas aqui, né? Você sabe qual que é a língua mais falada no mundo? Não vou dar dica nenhuma. A gente tem uma língua, quase todas as escolas aqui no Brasil, né, praticamente, escola de idiomas, trazem essa de lei, mas tudo bem. A pergunta vai ficar no ar. Você sabe qual que é a língua mais falada no mundo? Porque depois eu vou fazer um desafio a respeito do nome da nossa caçulinha. A gente tem 4 filhos, e a nossa caçulinha, ela tem um nome que nunca ninguém viu. Pesquisa lá no cartório online. O nome dela é Wan Mei. W-A-N, M de macaco, E-I. Wan Mei. Depois eu vou dizer o que significa e a gente retoma isso aí também. Tá bom? Mas isso é só para vocês se preparando aí, né? O que significa essa palavra? Vou fazer até um desafio. Entrou na moda aquele nome Enzo. De vez em quando entram uns nomes assim na moda, né? Essa não é a minha pretensão, não, mas se você quiser colocar o nome da sua filha, um nome com significado, eu recebi essa palavra Wan Mei, que tem um significado lindo, fantástico, maravilhoso. Mas é numa língua que você não conhece muito. A gente brasileiro tem o costume de pagar um pau, né, para tudo que é dos Estados Unidos, inglês e tal, mas esse nome Wan Mei não é um nome americanizado, né? Mas de toda maneira, se tem significado para você, se você acha interessante, pode ser uma ótima sugestão aí. Ela foi a primeira Wan Mei aqui no Brasil, né? Pesquise no cartório online, onde quer que seja. Não tem ninguém com esse nome. Espero que ela não sofra bullying na escola, hein, André? A gente sempre se preocupou com isso, né? Mas quando você descobre o significado desse nome, Wan Mei, vou deixar os suspeitos aí pra frente também. Se alguém já souber, também põe nos comentários. Tem algum, André? Algum comentário? Algum oi? Você quer abrir? Alguém que está participando aí? Vou deixar aí com você essa parte quando eu tomo um pouquinho de água. Bom dia a todos os nossos amigos. Eu gostaria de agradecer a Claudinha, que tem demonstrado muito interesse em poder aprender, e parabéns para a irmã dela, que está fazendo aniversário amanhã. Uau! Muito bem. Então tá bom, nosso abraço aí para Claudinha. Se você também aí tem algum pedido de oração, alguma questão, alguma dúvida que ficou, ou outra que não ficou, mas você gostaria também de colaborar, de participar, reforçando, então, estão abertos aí os nossos canais, no YouTube, no Facebook, tá no TikTok também hoje, Andréa, ou ainda não? TikTok ainda não, muito bem. Eu fiz aniversário também, essa semana, sábado agora, uns dias atrás, 3, 4 dias atrás. André fez uma festa bonita, uma surpresa lá para mim, muito emocionante. Estava com os amigos, todos aqueles que conseguiram estar, os outros também que justificaram a ausência. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um tempo muito especial para mim. Quando você completa meio século de vida, é um tempão, você também tem bastante coisa para lembrar e ainda tem uma expectativa grande, né, daquilo que há pela frente. Então, 50 anos. Meu Deus, quando que eu pensei que eu fosse chegar lá? Mas Deus me concedeu dessa graça. Ouvi umas palavras tão lindas. Rogério, vou falar para você, hein, rapaz. Rogério foi lá de Jundiaí nos visitar aqui na Granja Viana. Rapaz, ele soltou de surpresa lá uma palavra, um testemunho, quebrou meu coração. Eu achei que eu ia ter um ataque do coração.
de tanto que aquilo me emocionou. Rogério, a Márcia, sua esposa, Rogério Maia. Um abraço aí para vocês todos e todo mundo que estava lá também. Todas as outras palavras, a Bispa Tânia, que esteve com a gente aqui na semana passada, e todo mundo que ali participou também. Mais uma vez, muito obrigado aqui a todo mundo. Beleza, tá bom, vamos lá? Eu gostaria então que a gente retomasse, eu vou só ler os textos que a gente trabalhou semana passada e vou trabalhar a questão da antiga aliança. Então, a gente pontuada essa questão aqui, a gente consegue caminhar bem os minutos que temos aqui por diante, tá bom? A gente falou semana passada sobre as tábuas de carne da nova aliança, e era o texto de 2 de Coríntios 3, 3, que a Andréa leu pra gente semana passada, e ela traz essa expressão, né? As versões mais antigas traziam placas de carne, porque Deus escreveu com o seu próprio dedo em placas lá no Monte Sinai. Aquela aliança que a gente chama de velha aliança. Os 10 mandamentos, e depois foram ao todo 613 leis ao todo, no geral. Mas muito bem, aqui os nossos textos, o texto da tábua de carne, 2 Coríntios 3:3, na versão antiga da revista e corrigida, dizia assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de carne, mas não em tábuas de pedra, desculpa, mas nas tábuas de carne do coração. É assim que dizia as versões antigas. Agora já fala assim direto, mas escrita no coração. Não fala nem mais tábua, placa, nada, de carne, nada. É simplesmente escrita na nossa própria carne, no nosso próprio coração. É assim que Deus tem comunicado a nova aliança. Aqui está falando da nova aliança. Muito bem. O segundo texto que a gente só trouxe 5 textos. O segundo foi de 2 Coríntios também 3, agora dos versículos 9 ao 11, eu não vou ler ele inteiro, mas ele fala de uma antiga aliança que era gloriosa. Não é que não tinha glória, mas que muito mais gloriosa é a nova aliança da justiça de Deus, que torna os homens justos, o que nos justifica perante Deus. E não fala que aquela primeira glória lá atrás, que se manifestou no brilho do rosto de Moisés, aquilo tudo se desvaneceu e que não era nada em comparação com a estupenda, com a fantástica, com a tremenda, com a deslumbrante glória do novo plano de Deus, ou da nova aliança, e que aquele velho sistema foi tornado inútil. Versículo 11. Porque ele já tinha, desde o seu início, sido destinado a ser transitório. Mesmo que estivesse cheio de glória celestial, a glória da nova ordem divina para a nossa salvação é certamente muito maior. Todas essas expressões aqui do grego, de ênfase, certo? Muito maior, muito mais gloriosa, porque sim, é eterna. Essas expressões não são à toa que estão ali, é uma ênfase exagerada de propósito. Hebreus 8:3 também. Olha, se você quiser entender a nova aliança, leia Hebreus capítulo 8 e Hebreus capítulo 10. Você resolve a questão toda na sua mente e no seu coração, no seu entendimento, na sua alma e no seu espírito com relação à nova aliança. Hebreus capítulo 8 e depois Hebreus capítulo 10 fala praticamente a mesma coisa. É um reforço que você tem ali a respeito da nova aliança. É biblicamente fundamentado, uma aliança escrita nos nossos próprios corações. Então ele fala todos os termos que você precisa. Né? Fala sobre o coração humano, esse novo coração, esse coração de carne, não aquele coração de pedra, e faz essa aplicação de como que essa nova aliança funciona para mim e para você. Então, isso, junto com Gálatas capítulo 3, isso não deixa margem para dúvida qualquer. Normalmente as pessoas perguntam, mas você não pode tirar um versículo fora de contexto. Não é um versículo. Capítulo 8 inteiro de Hebreus. Capítulo 10 inteiro de Hebreus. O reforço, o mesmo autor aos Hebreus. E aí, que ninguém sabe quem foi, certo? Mas tudo bem. Muitos dizem que foi Paulo. Os estudiosos em geral não acreditam. Não combina com o estilo literário de Paulo, mas não tem problema. Alguém escreveu inspirado por Deus e está na minha Bíblia, na sua Bíblia, é o cânon sagrado que nós temos recebido ao longo da história,
esses anos todos. Lá para o ano 380, mais ou menos, falava sobre... foi fechado, vamos dizer assim, a canonização, o reconhecimento. São quase 400 anos depois de Cristo, mas isso é uma questão estabelecida, bem estabelecida. Houve o reconhecimento das igrejas do Oriente, as igrejas do Ocidente, houve uma relativa paz, a igreja deixou de ser perseguida. Na época do Império Romano, passou a ser não apenas aceita ou lícita, mas passou a ser, de fato, a religião oficial do Império a partir de Constantino. Ninguém está questionando aqui a conversão de Constantino, mas tudo bem. Simplesmente para a gente encerrar essa questão a respeito do cânon sagrado. Hebreus entrou no cânon sagrado. Ele é reconhecido como palavra de Deus. Acho que tem uma questão aí, né, que o André está trazendo. Só terminar o raciocínio aqui, tá bom, André? Então, Hebreus 8 e Hebreus 10. 2 capítulos inteiros. E se você ainda tiver alguma dúvida, leia Gálatas 3. Gálatas, sim. Não há dúvidas a respeito da autoria de Paulo. Então você vê o próprio apóstolo Paulo. Semana passada eu citei Romanos 5, mas você pode ler o livro de Romanos inteiro sobre a justiça de Deus. É inquestionável. Mas se você quiser ir lá para a carta que ele escreveu para os irmãos da Galácia, não da Galáxia, né? Da cidade da Galácia, ou a região da Galácia, aos Gálatas, capítulo 3, também inquestionável, fantástico. Hoje a gente vai trazer aqui alguns textos sobre Gálatas, mas antes de eu continuar aqui o raciocínio, parece que a André tem aí, né, André? Alguma questão para trazer para nós? Abre a sua câmera. Olha, a gente está aqui com algumas mensagens pelo YouTube e a gente não pode deixar de agradecer, né? Nós vamos orar pela mãe da Claudinha ao final do programa. Obrigada, Nick. A Nick é uma querida, ela é de Natal, ela está em Fortaleza, e parabéns, porque ontem foi o aniversário da Nick. Obrigada, Tânia, a Eli Chagas, são pessoas incríveis, né? Que nós conhecemos há muitos anos, tá? Então pode ir mandando a sua mensagem aqui que a gente vai abrindo aí, tá bom? Tá joia, tá perfeito. Deixa eu esquecer, André. Anotei aqui no papel, orar pela mamãe, pela mãe da Claudinha. Muito bem. Os 2 versículos finais que a gente trouxe semana passada, de Colossenses 2:14, eu fiz alguma variação. Às vezes eu li na NVT, às vezes na NVI, às vezes na versão OL, que é a versão O Livro, lá de Portugal, às vezes na versão na RC, revista atualizada, revista corrigida, na RA, revista atualizada, só para quebrar mais mesmo esse paradigma, assim, não, essa versão é a única sagrada. Agora a versão da moda é King James, que é a versão inglesa, não é nem traduzida dos originais, é traduzida da versão do Rei Tiago, é chamado Rei Jaime ou Rei Tiago, lá do século XVII, chegou até nós uma ótima versão para a língua inglesa, mas foi traduzida do inglês para o português. Então a gente respeita muito isso, né? Não tenho nada contra. Se alguém também tiver um ótimo texto na King James, pode mandar para mim, que a gente lê também. Ou escolhi algumas só para tirar um pouco isso mesmo de mente, de cabeça. Essa questão, não, tem que ler só na Vulgata, porque para o católico, né, só a Vulgata é a versão inspirada. É mais inspirada do que o grego original, é mais inspirado do que o hebraico do Antigo Testamento. Então, era mais para tirar isso, tá bom, gente? Não tem nada contra versão nenhuma, não. Mas na NVI, Colossenses, que é uma ótima versão também, todos os meus professores lá do seminário, eu tinha alguns deles que participaram da banca, que fez as traduções lá na década de 70, na década de 60. Então, era uma equipe, não é uma pessoa só que traduz. São uma equipe de teólogos de várias confessionalidades, católicos, ortodoxos, evangélicos, protestantes. Então, eles se juntam e tentam entender o texto. Então, tá, na NVI, essa versão aqui, eu estudei no Palavra da Vida. Não falei do meu currículo, né, André? Ela me pediu semana passada. Estudei no Seminário Bíblico Palavra da Vida, lá de Atibaia, interdenominacional. Depois eu fiz a complementação no Seminário Presbiteriano JMC, aqui do Campo Belo, na capital de São Paulo. A validação pelo MEC, também lá no Mackenzie, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E alguns outros cursos também que Deus me concedeu a graça de fazer, de dar, de ministrar. Não tinha falado sobre isso também, né? Fui professor de umas 7 ou 8 matérias de seminário, de teologia, de missiologia também, de institutos bíblicos, agências de missões, inclusive do Instituto Nissi, que é aqui pertinho de Cotia também, lá em Ibiúna. Graças a Deus a gente fez ali junto com o Otávio, a gente praticamente fundou ali o Instituto Nissi de Missões, que não existia. Fui professor lá de várias matérias. Então Deus me deu essa graça.
estou embolando aqui o assunto, é porque lembrei que agora André falou, traz um pouco do seu currículo. Vou trazendo assim, aos poucos, pitada. Não gosto muito de falar sobre mim mesmo, mas como eu já falei da minha família, da minha esposa, dos filhos que o Senhor nos deu, também um pouco da minha formação e das experiências que tive, né, mundo afora nesses 50 anos bem vividos aí, né? Não todos eles, mas a grande maioria, com certeza. Nós somos gratos a Deus. Colossenses 2,14 da NVI dizia: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Esse é o versículo 3. Agora o 14. E cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Removeu-o inteiramente. Não há nada desse sistema antigo, esse que é chamado de escrito de dívida, que lá em João, em Atos 15, quando eles querem obrigar, Paulo está trazendo um relato maravilhoso, e eles querem obrigar os gentios, falam, não, tem que falar para os gentios que tem que se circuncidar. É sério que você está ensinando isso, Paulo? O pessoal não precisa mais cortar o prepúcio do Bilal? Aí Paulo falou, não vai mudar nada, não vou falar para fazer nada disso, não precisa. Isso aí que eu trouxe para vocês, né? Tá em Atos 15, do 10 ao 11. Próprio Pedro falou, gente, isso era um jugo que nem nós e os nossos antepassados conseguiram suportar, puderam guardar. Então a pergunta que eu deixei semana passada é o quê? Se nem eles, nem os próprios judeus não conseguiram suportar ou conseguiram guardar, nem aqueles daquela geração e nem os seus antepassados puderam. Ele mesmo traz a antiga aliança como um jugo. Eu vou querer trazer para mim? Jesus falou que o seu fardo é leve. O jugo, se é que tem algum jugo por parte de Jesus Cristo, é suave. Então tem que ser suave, tem que ser bom o tempo que eu estou gastando aqui com vocês, tem que falar o seu coração, tem que trazer paz, tem que trazer amor, que é o propósito da minha vida. Eu tinha feito essa pergunta no começo, André? Não, né? Qual o propósito da sua vida? Você já parou para pensar? As pessoas ficam, né, confabulando, fantasiando, pensando um monte de coisa. Qual o propósito da vida? Responde aí. O propósito da minha vida e da sua vida é amar. É o amor. Deus é amor, nós fomos criados segundo o DNA de Deus. O propósito da minha vida e da sua vida é amar. Nós fomos feitos para amar. Só que é o amor verdadeiro, o amor perfeito, o amor ágape, o amor de Deus. Não esse amor barato que as pessoas levantam o dedo e falam paz e amor, mas eles estão querendo dizer outra coisa. Né? Faça amor, não faça guerra. Você sabe que não é disso que está falando. É um amor verdadeiro, um amor altruísta, um amor que alcança, um amor que toca, um amor que abençoa, amar o próximo como a si mesmo. É o novo mandamento que o Senhor nos deu. Então, tem lei na parte de Cristo? Tem. Qual que é a lei de Cristo? Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Olha só, então tá bom. Último versículo, não trouxe ainda. E, né, Hebreus, de novo, Hebreus 10. Eu tinha falado de Hebreus capítulo 8, e agora eu vou falar de Hebreus 10. Só um versículo. A gente leu na NVT. Versículo 9, Hebreus 10, 9 dizia assim: então acrescentou, estou aqui para fazer a tua vontade. É uma palavra profética a respeito de Jesus. Assim, ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda. Então ficou clarissimamente para mim e para você que a primeira aliança foi cancelada. Pronto. A gente encerrou isso aqui, foi só a gente recapitulou, tá bom? O que teve aí na semana passada, na terça-feira passada. E agora a gente vai caminhar um pouco. A gente está um pouco ruminando um pouco melhor, né? Essa semana está mais tranquilo. Eu assisti depois, foi bem pilhado, foi bem acelerado. Então agora vamos com calma, vamos tranquilo. Dá para digerir, dá para descer, dá para você internalizar isso aqui de uma maneira melhor. Vou fazer uma pergunta. Antes de falar sobre as 7 alianças, aqueles 15 minutos finais, e a gente acredita que é o tempo de a gente conseguir encerrar.
o dia de hoje, mas falando sobre isso aqui que eu achei fantástico, maravilhoso. Encontrei isso aqui ontem. Mês de julho, muitas cidades do Brasil têm a chamada Festa do Alho. Já ouviu falar na Festa do Alho? Pergunta aí pro pessoal do chat, né, se alguém aí tem na cidade deles, né, a Festa do Alho. Aqui em Caucaia do Alto, que é perto de Cotia, tem um distrito, eu acho, né? Ou uma cidade também, nem sei se Caucaia é um município, mas tudo bem, acho que é. Antes era fazer parte de Cotia. Mas tem a chamada Festa do Alho, ou a Queima do Alho. São festas que o pessoal tem no interior do Brasil, né? Muitas cidades, a maior deve ser a Festa do Alho de Barretos. Aqui no interior de São Paulo também tem a Festa do Peão, de Boiadeiro, lá de Barretos, mas eles fazem uma grande festa do alho. Eu gostaria de falar hoje, né, entrando nessa parte final aqui agora, sobre a Festa do Aio. Não do alho. Festa do Aio. Alguém sabe o que é essa tal dessa Festa do Aio? Comenta aí, enquanto eu pego aqui o texto e a gente caminha aqui já para os 30 minutos finais. Festa do Aio. Já ouviu falar nessa Festa do Aio? A Bíblia diz, lá em Gálatas, vou pedir para a Andréia, você faz a leitura para a gente hoje também, Andréia? Vou pedir para a Andréia fazer essa leitura lá em Gálatas 3. Na NTLH, tudo bem? Tudo bem? Versículo. 24. Gálatas 3, 24. Consegue? Pode ler na RC? Eu falei RA, desculpa. NTLH. Pode ser na RC? Gálatas 3 está difícil já? Gálatas 3, 24. Tá bom, se você conseguir, tudo bem, que eu pedi para ela trocar de versão aqui em cima da hora, às vezes trava o aplicativo. Como eu estou usando algumas versões, na sua versão na RA ou na RC, Almeida atualizada, Almeida corrigida, vai estar trazendo assim, mais ou menos assim. Achou? Então vai. Mas a versão RC ou RA. Eu vou ler aqui, de toda maneira. Diz assim, é porque eu falei da Festa do Aio. A versão que ela vai ler é outra palavra. Diz assim, de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então a lei, ela tinha uma utilidade, ela nos serviu de aio. Só que quando eu pergunto para as pessoas do dia a dia, sabe perguntando aqui, pergunto para qualquer um aí, o que é aio? Por que essas versões antigas trazem umas palavras assim que você fala, nossa, o que será que significa aio? Não sei, será que é uma maneira mais simplificada que o caipira fala alho? Não é. A lei não serviu de alho, a lei serviu de aio. Mas a gente, A e O, 3 letras, mas a gente não sabe. Vou pôr você na fogueira, André. O que é aio? Significa aio? André tá fácil aqui para ela, porque ela tá com outras versões aqui para ela. Nas nossas outras versões, pode ler numa outra versão, que você já estava aberto. Pode ler. Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Tomando conta. Tem versões que trazem a lei foi o nosso guia, o nosso guardião. A palavra tem mais a ver com o nosso pedagogo, ou pedanomos, que seria o original, né? O que é esse peda? De pedagogia ou de pediatria? O que é esse pede ou peda? É criança. A lei, ela não servia, sabe o aio, ou o tutor, o guardião, diante da lei, quando você não tem maioridade, quando você não tem idade suficiente para responder por si mesmo, até para casar. Se você for menor de 18 anos, você precisa que alguém te autorize. Ou você é emancipado pela lei do Brasil, estou falando, certo? Ninguém está falando aqui da lei de Deus, né? Você precisa de uma autorização. O aio é alguém que vai administrar os seus bens, os seus recursos, administrar o que você tem antes que você possa responder judicialmente
por aquilo, vai que você ganha uma herança, seus pais morreram, você era menor de idade. Até a própria justiça brasileira, né? A lei brasileira tem essa previsão, previsibilidade de você entregar algum administrador, para fazer aquilo ali. Isso está se referindo a esse pedagogo aqui, né? Era alguém que, pedanomos, na verdade, que era a palavra para a lei, né? Ele estava conduzindo aquele que ainda não tinha condição de andar com suas próprias pernas, ainda não era maduro, ainda não estava experimentado na justiça, ainda bebia leite. Então, a festa do aio, infelizmente, é o seguinte: a gente continua querendo o tutor. Já pensou você com 30 anos de idade, ainda mamando mamadeira? Não é uma cena horrenda? Você fala, tem alguma coisa errada, não é normal. Nem com 12 anos, com 13, ou com 11 anos, com 10, com 7 anos, já é estranho. Nós temos a nossa bebezinha de 4 anos, essa é a May. A gente chama ela só de May. A May, ela ainda mama. Com 4 anos, a gente ainda é a caçulinha, são 4 lá em casa. Deixa ela ainda se sentir a caçulinha, vamos permitir. Ainda tem uma mamadeira lá. A gente quebrou a mamadeira dela. A vovó comprou outra. Nova para ela, uma mamadeira com bico, com tudo. Aí ela não quer largar a mamadeira. Tudo bem, tem 4 aninhos. Eu acho que já até prejudica a dentição. A minha área de formação, né, de odontologia, formação profissional, você sabe, né, que chupeta, ela nunca chupou chupeta, mas mamadeira com 4 anos já prejudica o desenvolvimento da fala, da língua, da mobilidade dos órgãos da boca para fonação. E ela ainda assim quer, né, mamadeira. De vez em quando ela ainda toma mamadeira. A gente não acha tão ruim, né? Ela é um anjo de neném também, né? Uma criança maravilhosa, a gente ainda deixa. Mas a festa do aio na igreja, até os dias de hoje, eles estão pegando esse pedagogo, que é a lei, aqui diz com todas as letras, a lei nos serviu de aio, ou de tutor, para nos conduzir a Cristo. Cristo é a plenitude. Cristo é a maturidade. Agora, se eu depois de ter Cristo ainda quero ficar fazendo a festa do aio, a festa da lei, aquilo que eu não preciso mais para a minha vida, eu ainda estou trazendo lá de trás da antiga aliança todos aqueles elementos, ainda misturo, estou dando mamadeira para a igreja, para o pessoal de hoje, para o cristão que devia estar desenvolvido. Paulo fala, olha, o elemento sólido é para aqueles que já estão experimentados, já estão estabelecidos na justiça, já caminham com suas próprias pernas, já sabem amar apropriadamente. Que é maravilhoso a criancinha te abraçar, te beijar, o seu filho, você é pai, ou tem sobrinhos, filhos, netos, ele vem e diz, papai te amo, tal, mas até você entender o que é o verdadeiro amor, o que significa esse amor perfeito, você não vai cobrar isso de uma criança, mas de um adolescente, de um jovem ou de um adulto, você acha estranho que você tenha que trocar a fralda dele, alguma coisa está errada, precisa procurar um médico, se ele ainda não consegue fazer essas coisas sozinhas. Mas a igreja continua realizando, puxando, trazendo da antiga aliança para nós. A festa do aio, a festa do tutor, a festa do guardião, do pedagogo. Não precisa mais de pedagogo, agora é andragogia, é o adulto, é o ensino de adultos. E por isso que a gente fala, né, como falando a adultos. Muito bem. O texto que eu gostaria de trazer hoje é basicamente esse aqui, confirmando aqueles que a gente teve na semana passada, faltou essa complementação, certo? Do que precisava ainda para nós. Esse capítulo 3 de Gálatas, o versículo, agora você está na TLH, eu vou avisar a André um pouco antes, né? Se você quiser ler o versículo 19, o texto é Gálatas 3, mas eu só vou trazer esses poucos versículos aqui. Pode ler então, Gálatas 3, 19. Eu quero que você me responda. Por que a lei foi dada? A gente fala lei, antiga aliança, velha aliança, mas assim, para que a lei foi dada? Para que veio essa lei? Essa é uma pergunta-chave. E a Bíblia responde para que essa lei foi dada. Gálatas 3, 19, NTLH, Andréia. Então, por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei deveria durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos e um homem serviu de intermediário. Uau, nas outras versões que você tem, ela talvez fala até mais claramente, né? Para que a lei foi dada? Aqui diz também com todas as letras. Ela foi dada
E ela faz a mesma pergunta que eu fiz. Então por que a lei foi dada? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. É para explicitar isso lá no laboratório, lá nos exames que a gente faz, sobre o nome, né? A cirurgia da tua lógica, tá falando, né? Vamos cirurgiar nossa lógica, nosso entendimento, e eu fiz esse trocadilho com cirurgia odontológica. Lá na clínica, quando você recomenda, pede um exame, a gente chama isso de contraste. Às vezes você não consegue enxergar o que está ali e você precisa de um contraste. É um evidenciador. Você põe naquela lâmina e com o contraste você consegue enxergar algumas coisas. Um termo antigo da versão de vocês talvez dissesse assim, né? Para que avultasse o pecado. Para que ficasse mais, para que aumentasse diante daquele microscópio ali, você conseguisse enxergar. Uau, a lei aponta claramente, o pecado é horrendo, o pecado é gigante, o pecado é sinistro, o pecado é um monstrão, horroroso, grande. A lei tinha um propósito. Ela foi dada para esse propósito, para avultar, para tomar vulto, sabe aqueles vultos da pátria, aqueles grandes pessoas de renome e tal. Essa ideia da lei, para avultar, talvez em alguma versão sua, talvez diga assim, né, para que se evidenciasse como grande o pecado, aumentasse o pecado. Não é para aumentar o pecado, é simplesmente para você olhar ele naquela lente de aumento e você fala, nossa, que pecado gigante. A lei mostra exatamente que o pecado não é uma coisinha, um cisco que você tem aí. O pecado é horrendo, o pecado é maligno, o pecado é destrutivo. O pecado não tem nada de bom no pecado. O pecado ele só tem esse objetivo de acabar com você, de destruir com você. E a lei ela foi dada com um propósito, de mostrar para você o que é esse pecado. Como é esse pecado, de fazer com que esse pecado seja enxergado da forma como ele é, gigante, horrendo, monstruoso. Foi isso que caiu sobre os ombros de Cristo. Foi isso que ele levou sobre si. Não é uma coisa pequena, o preço foi gigante, maior do que qualquer pessoa, ser humano, conseguiria pagar. Por isso que Jesus pagou. Então esse pecado, a lei foi dada com o objetivo de mostrar para você essas coisas horríveis que são o pecado e como que ele funciona para denegrir, para desgraçar, para destruir, para estragar tudo que Deus fez de tão perfeito. O pecado tem esse objetivo, ele alcança esse objetivo, a sua função, fazendo o que ele foi chamado para fazer, fazendo aquilo que é proposto, é suposto que ele faça, te desgraçar. Mas a graça, o versículo seguinte, você pode ler o versículo seguinte, André? Eu vou pedir para você já. Desculpa, vamos lá. Tô querendo não acelerar hoje. Tá aí aberto? Então vai. Hoje estou sobrecarregando a André. Ela está aqui no computador, está na mesa de som, está lendo aqui os comentários também e a própria Bíblia. Eu vou ler os outros textos, tá, André, para não te atrapalhar. Vai, mas esse você lê. Porém, não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa. E Deus é um só. Uau. Romanos 5:20 é o último versículo dessa parte aqui, pode ser? Romanos 5:20. A NTLH também, não vou mudar o texto não. Porque a pergunta é a mesma, né? Para que a lei foi dada? Então a mesma pergunta. Então você tem duas respostas, Gálatas 3:19 e Romanos 5:20. Para quê? A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. Muito mais ainda. Você leu na NTLH, né? Que incrível. E as pessoas usam isso aqui, né? O capítulo 5, na verdade, inteiro. Próprio Paulo faz essas perguntas. Não, então, mas para quê? Então, se eu sou perdoado de tudo, então posso pecar à vontade? Então nada mais me condena? Então ele fala, que raciocínio, de maneira nenhuma. Como alguém pode raciocinar dessa maneira, diante da graça de Deus, ainda conseguir enxergar permissividade? Né? E não é nada disso. Na verdade, você não vai querer, quando você é grato a Deus, ver a obra que ele fez, que ele realizou por você. Para quê? Como que você ainda vai se submeter, ser escravo daquilo para o que você foi liberto?
Então, a minha versão da RA diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa ou a transgressão. Mas onde abundou o pecado, a graça superabundou. E tem gente que fala sobre a hipergraça, todo mundo criticando. Ah, hipergraça, esse evangelho da hipergraça. Você sabia que essa aqui é a palavra? Superabundou a graça. A gente fala super, mas no original é o hiper. É a palavra que a gente traduziria para hiper, de graça, né? É o upper, ou hiper mesmo, né? Que é com o y ou y. Do grego, já disse que eu não vou ficar falando do grego aqui, mas só para você entender. Hipergraça seria hipercaris, ou carisma. A palavra graça vem do original carisma. A gente fala, né? Os carismáticos, aqueles que têm os dons e tudo, né? Graça, presente. Você não pagou nada. Presente, dom ou presente, ou dádiva, é caris, ou carisma. Tá bom? Então, hipercarisma no original do grego. Então, é literalmente hipergraça. Carisma é graça. Então você tem aqui, ó, onde abundou o pecado, você teve uma hipergraça da parte de Deus. Superabundou, ou hiperabundou essa graça. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou para a parte final aqui agora, nós estamos por 15 minutos, eu só prometi que ia falar sobre as alianças e depois a gente vai fazer oração. Ah, quer um comentário? Eu acho muito importante a gente dar uma ênfase à questão de que, ao que você falou, nem um extremo nem o outro extremo, porque Jesus fez tudo. Então, um extremo é achar que, por causa do que Jesus fez, você agora pode deixar de fazer o que você precisa fazer quando você recebe Jesus. Então, quando você recebe Jesus, é tão profundo o seu relacionamento com Ele que, naturalmente, sem imposição de ninguém, de lugares, de placas de igreja, de locais, você vai recebê-lo e não vai sentir desejo, né? E o outro extremo é o que grande parte da igreja faz, colocando sobre os fiéis um peso que não existe, que já foi levado através do que Jesus fez. Uau! Que coisa! É bem isso, exatamente. A gente tem que contrabalancear. Quando a gente vai para o extremo ou quando a gente vai para outro extremo, a gente sempre vai correr um risco grande. Então, quando você equilibra as questões, né, como a André muito bem aqui trouxe, você tem um evangelho equilibrado. A palavra bíblica para equilíbrio, se você não gosta para equilíbrio, você pensa no budismo, alguém, né, sentado em flor de lótus e tal, né, pensa equilíbrio. Não, a palavra que é traduzida, a mesma palavra para equilíbrio, é o que a gente chamaria de moderação ou autocontrole. Isso é também uma palavra para equilíbrio, tá bom? Não se ofenda, não deixe que um termo comprometa a sua compreensão, tá bom? Muito obrigado, Andréia. Vamos lá, então. Eu queria falar essa parte final, como tinha prometido, né? Eu acho que eu desenvolvi bem a primeira aliança, que é a aliança edêmica, ou a aliança do Éden, a aliança adâmica, né? Que foi feita com Adão lá no Éden, ou edêmica, que ela consta a partir do versículo 1º, capítulo 1º de Gênesis, do 28 até o 30, e ela é chamada, enfim, de aliança em Oséias 6:7, na NVT, diz assim: como Adão, porém, vocês quebraram a minha aliança. Brit, aliança, palavra do hebraico, e traíram a minha confiança. Então, está fazendo uma ligação direta, está apontando assim: olha, Adão quebrou minha aliança e vocês, como Adão, também quebraram. Então, essa parte ficou bem explicada. A segunda, chamada aliança da queda, ou aliança do lápis, ou lapsariana, também foi bem explicada. O restart, Gênesis 3, a partir do versículo 19, ele começa a colocar outras cláusulas. Tudo bem, estou repetindo isso aqui, mas para ficar reforçado. A aliança noética, você sabe o que aconteceu, capítulo 6 de Gênesis, e depois houve uma destruição de toda a terra através do dilúvio, e Deus refez a aliança noaica ou noética. Em Gênesis 9, do 8 a 17, você tem ali, né? Estabeleço, do versículo 11, contigo e com seus descendentes uma aliança, versículo 9, versículo 11, fala claramente, e pôs um sinal, versículo 12, dessa aliança que era no céu, o arco de Deus, que a gente chama de arco íris, que é uma divindade, mas tudo bem, não tem problema o nome que a gente dá. O arco-íris, aquele arco colorido, não é o símbolo do movimento LGBT, não, gente. A gente deixa eles tomarem a bandeira LGBT, né, colorida e tal. Né? Esse é o símbolo de Deus, a bandeira LGBT,
Essa bandeira colorida, na verdade, é nossa. Eles roubaram. Então, é a nossa. Deus é que pôs essa bandeira lá no céu, falando: olha, toda vez que eu mesmo olhar e vir o meu arco ali no céu, aquele arco colorido, lindo, maravilhoso, né? Nossa, como eu gosto de arco-íris, acho muito bonito. Então, depende do nome. Só que essa parte final talvez ficou muito corrida. Então, a aliança abraâmica, que seria a quarta aliança, ela também é chamada de um tratado de suzerania, Gênesis 12, Gênesis 13, Gênesis 15, ela é mostrada como uma aliança de sangue. Deus cortou, mandou Abraão cortar, né, aqueles animais, uma pombinha, uma rolinha e aqueles outros animais maiores. No meio deles passou uma tocha flamejante e um fogareiro, né? Ali é uma própria aliança de sangue feita. E Abraão não passou no meio daqueles animais partidos ali no meio. Quem passou foi só Deus. Duas figuras ali, na verdade, né? Esse fogareiro e essa tocha fumegante. Jesus e Deus, a gente entende assim, uma teofania, né? Na teologia você entende claramente uma aliança de sangue que foi feita entre o pai e o filho, que através de Abraão, e quem creu nela, e nós como filhos de Abraão, Gálatas 3 diz isso, né? Recebemos também pela fé. E foi creditado, Abraão creu, isso lhe foi creditado como justiça. E a quinta aliança, a aliança mosaica, ou aliança sinaítica, aí você tem o desenvolvimento completo, ele subindo no monte, o povo falando: não, a gente nem quer ir, vai você, Moisés, tudo que você fizer nós cumpriremos. E antes de ele descer do monte, antes de completar 40 dias, ele não sabia quanto tempo ia ficar. Ele já estava ali fazendo a festa, adorando os outros deuses, quebrando a primeira aliança que eles nem sabiam qual era, né? Não terás outros deuses diante de mim. Eles já quebraram, já estava lá comendo, bebendo, festejando. A palavra, na verdade, sugere até uma orgia, que estava tendo até uma orgia ali no deserto, no meio daquela situação toda, umas 3 milhões de pessoas. Moisés desceu, ficou escandalizado com aquela coisa horrenda que ele viu o próprio irmão dele comandando, né? Fizeram um bezerro de ouro. Foi triste. Mas ali foi dada uma aliança, ele subiu depois de novo, ele recebeu novamente, porque ele quebrou as tábuas, né? E aquilo ali foi guardado na Arca da Aliança durante algum tempão. A chamada Arca da Aliança serviu para isso. Fizeram um filme lá nos anos 80 com Harrison Ford, né? O Indiana Jones. Você tinha uma arca que está sumida por aí, alguém procurando. Até hoje não se sabe se ela ainda existe, foi derretida aquele ouro todo, né? Isso também não é uma questão que é importante para a gente hoje. Talvez um dia ainda vai ser para Israel. Não sei o que vai acontecer, não vou falar de escatologia. Mas eu quero aproveitar esses 9 minutos finais para falar sobre a aliança davídica, que eu não desenvolvi tanto da última vez. Davi, ele prefigurou muita coisa de Cristo. Por isso que Deus fez uma promessa para ele. Teve um belo dia que ele estava lá no palácio dele, já livre de todos os inimigos, ele falou: tive uma ideia brilhante, eu estou aqui num palácio. Chamou Natan, o profeta. Como é que pode? Eu estou aqui no palácio e Deus... Ele estava achando assim: nossa, Deus é praticamente um sem-teto. Ele está aqui numa barraca, um tabernáculo, de uma tenda de pele de animais e tudo, de madeira, uma estrutura desmontável. Ele falou: não é possível que isso seja assim. Quero construir uma casa para Deus. E Deus falou assim: olha, eu não sou um sem-teto não, tá bom, Davi? Mandou Natan falar com ele. Mas eu admirei você. Eu nunca morei em casa feito por mãos humanas, mas eu admirei você, cara. Que coração que você teve. Natan, vai lá e fala para ele: aceito a sua oferta. Impressionante. Então ele construiu, na verdade, ele preparou tudo. Quem construiu foi o filho dele. Ele falou assim: o seu sangue está sujo, sua mão está suja de sangue, desculpa. Você vai ter um descendente, prometeu para ele. E os seus descendentes, enquanto permanecerem fiéis a mim, vão permanecer no templo. Segundo Samuel 7, do 4 ao 17, você pode ver isso aí de uma maneira bem clara também. E ele fez uma promessa: enquanto vocês forem fiéis a mim. Tinha condicional. Era uma aliança que tinha condicional. Então, durante algum tempo, eles foram fiéis. Salomão já começou a farrapar, desobedecer, já casou com um monte de mulher e sacrificar para essas mulheres. Você sabe o triste fim que teve Salomão. É um homem sábio como ele. E depois acabou mesmo lá com Jeconias, com Joaquim, ou Jeconias, que também é chamado de Conias. Não teve mais descendente no trono, nem trono tinha. Depois colocaram Zorobabel, quando Esdras voltou. E mesmo assim, esse Zorobabel foi só um governador, não teve mais rei.
Até que você chega, Daniel, capítulo 7, você vê um como filho do homem voando. Você já tem um indício aí, né? Quem é esse que está voando? E aí recebe todo o poder, autoridade, glória. E aí ele recebe das próprias mãos, foi voando até o trono de Deus, ao ancião de dias. E você tem ali um reinado que nunca, jamais passaria. Esse filho de Davi, que até um cego gritava para ele lá, tem misericórdia de mim. Até os estrangeiros reconheciam nele, sabiam quem que era, né, o prometido, esse filho de Davi. Tá, tá essa história também, você tem alguns reforços e alguns salmos, inclusive. Se não me engano, o Salmo 89, eu tinha escrito aqui, não estou conseguindo achar agora. Você tem, acho que é Salmo 89, você tem essa promessa, jurei a ti, Deus mesmo falando, né, que ele tinha jurado para Davi, sabe, esse reino eterno, que é o reino de Cristo, cumprido em Jesus. Agora que Jesus é rei, tá bom, gente? Eu acho que dessa vez ficou melhor explicado, né? A nova aliança, ele assumiu não apenas esse reinado eterno sobre todos os governos do mundo. Satanás foi oferecer, né? Se proste aqui para mim. Ele falou, não, somente ao teu Deus prestarás culto, e somente a ele adorarás. Ele falou, todos os reinos me foram dados, eu dou a quem quiser. Jesus não contestou. Jesus falou, não vou nem contestar essa afirmação. Se ele estava com o governo do mundo até agora, a partir de agora eu tomei. Toda a autoridade me foi dada no céu e da terra, foi conquistada por Jesus. Você chega lá em Filipenses, ele diz com todas as letras, né? Que destroçou, destruiu todos os potestades, os principados, os expôs publicamente, um desfile público de vitória, tripudiou sobre eles. A vitória de Cristo foi completa. Então, quando você para ouvir uma mensagem como essa, tem muita gente falando de alguma coisa anti-sistema, anti-lei, né, a antiga aliança. Eu já disse, eu reforço, é a palavra de Deus, o Antigo Testamento. Mas da antiga aliança, nada me serve, nenhuma cláusula sequer. Eu não tenho que guardar nenhuma lei dos 10 mandamentos. Ah, eu tenho que guardar alguma lei dos 10 mandamentos? Tenho, não. Eu, como cristão, não. Você tem umas pessoas que vão para os extremos. É isso que eu queria que você não fizesse. Não pesquisa, tá bom, esses nomes que eu vou falar aqui para você. Mas se você se deparar com um tal de Fábio Sabino, com um tal de professor Fábio Sabino, um teólogo aí, né? Professor Caio Fábio, pastor Caio Fábio, nem sei se é pastor ainda, reverendo. Rubens Sodré, o outro, um tal de Yosef Akiva. Eu tinha um dossiê completo sobre a história desse camarada. O nome dele nem é Yosef, coisa nenhuma. É um tal de Marcelo. E aí você tem outras pessoas assim que estavam só uma grande confusão mesmo. Um que morreu semana passada, Daniel Mastral. Agora virou um santo. Agora que morreu, virou santo, né? Todo mundo que morre aí fica. Porque ele era um cara conhecido, escreveu um monte de livros lá na década de 80, 90. Filho do Fogo, umas coisas esquisitíssimas, um ex-satanista. Mas ele tinha muita confusão mental, sabe? E eu tô falando do Caio Fábio, do Fábio Sabino, do Rubens Sodré, ou desse Yosef Akiva, que coitado, né? A esposa dele agora, tava comentando com o André, tá até virando a ex-mulher, né? Que ele se separou, né? Vai fazer um filme. Tava vendo essa notícia, falei, não quero nem ler isso. Filme pornô, vai virar atriz pornô. A pastora, nem não sei o nome dela, não sei o que é Akiva, esposa do Yosef Akiva. Uma tristeza, gente. Eu não desejo isso para ninguém, nem para mim, nem para você. Mas sabe, esses são os extremos. Isso aí aconteceu ao longo da história. Você tem desde o primeiro e do segundo século, sabe? Isso é chamado de arianismo, marcionismo, Marcião, que era um dos primeiros cristãos lá, né? O montanismo, de Montano, o pelagianismo, o semi-pelagianismo, o docetismo. Você tem todas essas heresias condenadas. Eu não estou falando dessas heresias. Estou falando de uma nova aliança plena, de paz, de liberdade, de amor, em que tudo está completo em Jesus. Essa oração final aqui, então, agora, só para terminar isso, que eu gostaria de fazer pela mãe da Claudinha. Ah, André tem uns comentários aqui agora. Então tá, tem 2 minutos, pode? Muito obrigada. Nós estamos recebendo aqui várias mensagens do Tony Greco, lá dos Estados Unidos, do Crocodilo Reptiliano, da Kellen. Nós temos um outro também que é um pouco difícil, é a Nova Gera Shows. Muito obrigada, Nova Geração Moreno, né? E, na verdade, a Dona Socorro.
A Dona Socorro, ela é mãe do Dias, né? Dias. E já aproveitamos para agradecer também ao Anúbio, né? Ótimo. Anúbio, ele é uma pessoa incrível, ele é Nosso- dono da empresa onde nós atuamos. Nosso candidato lá Nosso também, candidato vereador lá em Barueri. lá de Barueri. Do Alphaville. Isso, lá do Alphaville. E muito obrigada a essas pessoas que estão aqui. Claudinha, Dona Socorro, que está fazendo aniversário hoje, a mãe do Dias, tá bom? E a minha mãe, que está aqui também pesquisando. Opa! Colocou ali, está pesquisando. Melhor sogra do mundo. Maravilhosa. É um anjo. Os netinhos adoram ela. Isso mesmo. E eu também, dona Nessi. Beijão pra senhora. Então tá ótimo. Tá bom, eu vou pedir para você mesmo fazer oração, Andréia. E da nossa parte aqui, a gente agradece mais uma vez para você os comentários, a participação. Curte, compartilha, envia também esse link, né, esse vídeo. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Eu fiquei devendo o significado da palavra One May. Vou começar aqui uma hashtag, uma campanha. Coloque o nome da sua filhinha de One May. One May, desculpa, antes da oração, significa perfeição em mandarim, que é a segunda língua mais falada do mundo, só perde por inglês. Você fala, ué, mas só na China que fala mandarim também, eles têm 1 bilhão e não sei quantos milhões de habitantes. É uma das línguas mais faladas do mundo, uma língua comercial, vamos dizer assim, né? Quer colocar um nome lindo na sua filha? Sabe, a Bíblia diz assim, sede perfeito, Jesus falou, como perfeito é o vosso Pai, e nos conclama a ser perfeitos e íntegros, em nada faltantes. Essa é a palavra, perfeitos. Jesus diz que nós somos santos, nós somos filhos dele, nós somos perfeitos, sejamos perfeitos, assim como o nosso Pai é perfeito. Olha aí, uma sugestão de nome, o amei, perfeição em mandarim. Termina com uma oração pra gente, Andréia? Obrigado. Também, olha, ainda está entrando gente. Alegria de estar contigo. Olha que bacana. Então vamos agradecer. Obrigada, Pai, por essa manhã tão espetacular na Tua presença, com essas pessoas aqui que entendem, Senhor, o que é o reino, que tem se posicionado a favor dele, que tem vivido esse reino nessa terra, porque nós não nos detemos mais, Pai, a esperar o futuro. Nós vivemos esse reino hoje. Coloco diante do Senhor os aniversariantes, que é o Lucas, meu marido, a Nick, a Dona Socorro, e todas as pessoas, Pai, daqui ou dos lugares onde essa palavra tem alcançado. Nós deixamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, valeu demais.